Nothing squeaks by. Good, strong two hands. He's on the ball, the header's there, a massive save from Bart Verbrugge. Hakimi. The attack continues, the striking. Emocionantes de toda a Copa do Mundo. Holanda contra Marrocos, uma partida que começou como um jogo de xadrez tático e terminou com homens feitos caindo no gramado, incapazes de processar o que tinham acabado de presenciar. Vamos contextualizar. O Marrocos entrou neste torneio como um time que ninguém queria enfrentar nas fases eliminatórias. Disciplinados, organizados, perigosos no contra-ataque. A Holanda, por sua vez, tinha Virgil van Dijk comandando aquela defesa como um general e Cody Gakpo jogando em meio a uma dor pessoal inimaginável, dias depois da perda devastadora do filho que ainda nem havia nascido, carregando o peso de toda uma nação nos ombros. Pense nisso por um segundo. Um homem entrando no maior palco do futebol, carregando uma dor que a maioria de nós nem consegue imaginar e mesmo assim aparecendo por seu país. Por longos trechos, este jogo parecia pertencer aos holandeses, pacientes, equilibrados, sufocando as saídas ofensivas do Marrocos. Mas o Marrocos nunca entrou em pânico. Essa tem sido a história do torneio deles, sangue frio, quando todo mundo espera que eles quebrem. Daí veio o intervalo de hidratação e tudo mudou. Ronald Koeman fez sua jogada, Colocos desvia uma bola longa, Summerville dispara com aquela velocidade elétrica. Os companheiros de Liverpool, Van Dijk e Gakpo, unidos em espírito, se não diretamente, levando a Holanda em direção ao que parecia uma vitória tranquila. Dava para sentir o sonho do Marrocos escapando, mas aqui está o motivo pelo qual você nunca, jamais deve descartar o Marrocos. Acréscimos, primeiro minuto. Os holandeses estão a segundos de fechar o jogo, já pensando na próxima fase, e Issa Diop sobe acima de todos na área e cabeceia, silenciando o estádio inteiro. Um momento de magia, um momento de pura dor para a Holanda. 1-1. Prorrogação, e foi aí que essa partida deixou de ser um jogo de futebol e virou uma guerra de nervos. Aos 96 minutos, Soufiane Raimi fica cara a cara com o goleiro, a chance de classificar o Marrocos ali mesmo, e o goleiro holandês Verbruggen faz uma defesa de cair o queixo. O tipo de defesa que vai ser repetida por anos. Os dois times trocando socos, os dois goleiros se recusando a piscar. A prorrogação termina sem mais gols. Vamos para os pênaltis, e se você entende um pouco de futebol, sabe que disputa de pênaltis é puro teatro, puro caos. Carreiras e legados decididos em 12 segundos 4 vezes seguidas. O Marrocos bate primeiro e logo de cara, desastre. El Ainaoui acerta a trave, a Holanda sente a brecha se abrir. Esse é o momento em que o torneio do Marrocos poderia ter acabado ali mesmo, naquele instante. Mas essa seleção marroquina não se abala. Eles se recompõem, continuam convertendo suas cobranças. E então vem o momento que decide tudo, Crescencio Summerville cobrando pela Holanda, sabendo que um gol provavelmente mantém seu país vivo na competição, e o goleiro marroquino, Yassine Bounou, lê a cobrança perfeitamente. Se joga, defende. O momento vira completamente em um instante. Agora é a vez de Ismael Saibari, o craque do Marrocos durante todo o torneio, o jogador que apareceu repetidas vezes quando seu time mais precisou dele. Sem hesitação, sem medo, ele se posiciona e manda a bola para o fundo da rede com força total. Fim de jogo, Marrocos vence a disputa de pênaltis por 3-2, festa total, jogadores correndo pelo campo, Bounou cercado pelos companheiros de time. E do outro lado, desejo total. Van Eyck com o olhar perdido, incapaz de processar a eliminação. Essa é a crueldade do futebol. Uma defesa, uma cobrança perdida, e o sonho de toda uma nação ou continua vivo ou morre ali mesmo, naquele instante. Isso não foi apenas um resultado, foi uma declaração. O Marrocos acaba de eliminar um dos gigantes do futebol europeu, provando mais uma vez que essa equipe tem a mentalidade, a disciplina e a coragem necessárias para ir até o fim. Eles seguem em frente para enfrentar o Canadá em Houston, nas oitavas de final, e se hoje nos ensinou algo, foi isso: não subestime o Marrocos, em hipótese alguma. Para a Holanda, essa é uma dor que vai doer por muito, muito tempo. Uma geração de ouro eliminada nos pênaltis em uma partida que eles tiveram nas mãos 2 vezes. O futebol dá e o futebol tira, e nesta noite em Monterrey, ele escolheu o Marrocos.